let's go. So the goal for the library then is to preserve this knowledge. How can you summarize the goal of the sourdough library? Yes, so what we do is we want, of course, to preserve the biodiversity of sourdough, because there's sourdough all over the world that is still existing for many generations, or that is created the last 30 or 40 years or 20 years. And we would like to preserve them in order that they do not disappear. And at the same time, we study them. If you have a library, that's what you do in a library, you study. So every sourdough that enters in the library gets analyzed completely on the different microorganisms that are present in there. And these microorganisms are isolated, identified, and then safeguarded in a freezer at minus 80 degrees for the future. Wow. And then the last but not least, we have a physical sample of the sourdough itself, and that is a kind of a backup for the bakery in case something would go wrong. We can always send them back the original sample. That's so cool. Awesome. Então, perguntei para ele, né, o objetivo da biblioteca, e aí ele falou o objetivo é preservar a biodiversidade de fermentos naturais ao redor do mundo, né, fermentos de 20, 30, 40, 50 anos de idade, né, que eles vão conseguir fazer o quê? Eles pegam esses fermentos, estudam esses fermentos, isolam os micro-organismos, estudam todos eles, analisam, né, a composição desses fermentos, e aí eles isolam esses micro-organismos e preservam os micro-organismos a menos 80 graus, né, ultracongelam esses micro-organismos, e também eles têm um backup do fermento natural, né, que eles vão manter. Eu vou perguntar para ele mais detalhes sobre isso, mas eles mantêm um backup desse fermento lá na biblioteca, caso o dono do fermento precise. Então, se acontecer alguma coisa com o fermento que está lá na padaria do dono, eles podem voltar, né, para o Carl e pedir para o Carl que o Carl ajuda eles a resolver, mandando um pouco do fermento deles para eles mesmos lá da biblioteca, que o Carl cuida, tá bom? Muito legal, não é? Great, Carl, that's great. So, now we're going to talk more about the details of this upkeeping, né, of the starters. So how many starters do you have right now, and where are they usually from in general? Okay, so for the moment we have 128 starters coming from 25 countries. We have like 39 starters from Italy, 18 from the United States. We have 15 from France. We have 4 from Brazil. We have from the Netherlands, we have from the UK, we have from Peru, from Denmark, from Germany, from Dubai, from Slovenia, from Austria, from Mexico, from Japan, from China, from Switzerland, from Spain, many countries. Awesome. But still not enough. Not enough. Not enough. Então, eu perguntei para ele, né? Eu falei com ele assim, então, quantos fermentos vocês têm hoje, né? Que vocês cuidam hoje na biblioteca e de onde que eles são? Aí ele falou que eles têm hoje 128 fermentos naturais, de tudo quanto é país você puder imaginar. Eles têm tipo 39 da Itália, tem 18 dos Estados Unidos, 15 da França, 4 do Brasil, tem da Holanda, da Inglaterra, da Alemanha, de Dubai, da China, do Japão, né, da Suíça, de vários lugares, né? E ele fala que não é o suficiente, que eles querem mais. Muito massa. Okay, so now you're gonna tell us a little bit about how you keep them. Like, how do you maintain? What is the temperature that they live at, these backups? And how many times do you feed it? And how does it work? Okay, so we keep them in refrigerators at around between 2 and 5 degrees centigrade in glass jars, and we refresh the sourdoughs every 2 months, 3 times. So next week I will be in Saint-Vith in the library next week, and I will start on Monday morning till Thursday evening. So it's 4 days in a row that we feed each starter 3 times with the original flour, because from every starter, the owners
still have to send us once a year a bag of flour so that we can feed them with the same flour as is done in their respective environments. All right, perfect. Eu perguntei para o Carl, né, como é que eles vão cuidar, né, como que ele cuida, como que ele mantém os fermentos naturais da biblioteca, né, e como que eles são alimentados, de quanto em quanto tempo e tudo mais. E ele falou o seguinte, que eles mantêm os fermentos em jarros de vidro entre 2 a 5 graus de temperatura, em geladeiras mesmo, tá? Cada um com a sua etiqueta, com a sua identificação, né? E a cada 2 meses, eles têm que alimentar esses fermentos. E ele alimenta os fermentos 3 vezes durante 4 dias, a cada 2 meses. E ele usa as mesmas farinhas que os donos usam para alimentar os fermentos. Né? Porque eu já até falei para você, né? Se você já me acompanha aqui, a farinha faz diferença no fermento natural. Ela é um dos grandes fatores que influenciam o fermento natural. Então, para preservar, para tentar preservar o máximo, né, da originalidade do fermento natural, ele usa as farinhas que os donos usam para alimentar os fermentos e os donos mandam essas farinhas todo ano para ele sempre ter as farinhas originais que são usadas para alimentar cada fermento diferente que está lá na biblioteca. Muito legal, né?